Bem-vindos ao podcast Let's Get Real Estate, o podcast da IAD, e hoje temos como tema central um tema sempre delicado de abordar, sempre que diz respeito a dinheiro, e hoje o tema é de facto a autonomia financeira no imobiliário. É um dos grandes desafios dos consultores imobiliários, não só gerir a irregularidade, como também a irregularidade na quantidade, a irregularidade no tempo. E então hoje, de facto, vamos abordar aqui esse tema, o tema da autonomia financeira do imobiliário, e trouxemos dois convidados, como habitualmente no podcast Let's Get Real Estate. Hoje temos connosco o Diogo Dantas da Cunha, que é o CEO da Flexity, CEO fundador. E a Flexity é uma plataforma através da qual os consultores imobiliários podem, de alguma forma, caminhar nessa direção da autonomia financeira ou da autodeterminação, se assim quisermos, mas já falaremos sobre isso. E temos também o Ulisses Assis, consultor imobiliário na IAD há 2 anos, mas já com uma larga experiência no mercado imobiliário, que são já 15 anos, e 6 dos quais em Portugal, não é? Exato. E vamos já conhecer também um bocadinho melhor o Ulisses. Porque este tema? Porque de facto não só a remuneração do consultor imobiliário não é garantida, aliás, costuma-se dizer que começa sempre o mês a zero, como de facto chega de forma irregular ao longo do tempo, o que introduz um desafio adicional à já de si exigente atividade do consultor imobiliário. A primeira pergunta para ti, Ulisses, atingir a autonomia financeira, atingir a liberdade financeira, era algo em que pensavas quando escolheste esta atividade ou nem te ocorria? Não. Para mim era algo que eu pensava, sim, não é? Mas não só a autonomia financeira. Né? A autonomia financeira é uma base para que a gente atinja outros objetivos. Que no meu caso tinha um objetivo familiar, que quando eu comecei a trabalhar com o mercado imobiliário, eu estava grávido, né? Então tenho 2 filhas e como na minha vida os meus pais sempre trabalharam por conta de outrem e tiveram sempre uma dificuldade maior em fazer um acompanhamento mais de perto, né, meu e da minha irmã, eu tive como objetivo, além da autonomia financeira, que é me trazer esse tempo, a liberdade do tempo, bem gerido, claro, para acompanhar o crescimento das minhas meninas. Tempo e dinheiro são 2 faces da mesma moeda, não é? Exatamente. Sim. Normalmente Exatamente. Quando atiramos ao ar, Sim, ou sai tempo ou sai dinheiro, é difícil juntar as duas, não é? É verdade, é verdade. Muito bem, bem-vindo Diogo, bem-vindo ao podcast da IAD. O imobiliário é uma boa opção na tua perspectiva, não de consultor imobiliário, mas de alguém que trabalha para os consultores imobiliários e com os consultores imobiliários. O imobiliário é ou não uma boa aposta nesse caminho para a autonomia financeira, para a liberdade financeira? Bem, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar contigo, Alfredo, e contigo, Ulisses. Um prazer. Eu acho que, ou seja, eu vou começar por definir o que é autonomia financeira para mim, e a autonomia financeira vai um bocadinho além de estarmos a ganhar rendimentos suficientes para a vida para sustentar os gastos da vida de hoje. Para mim, a autonomia financeira é quando nós já podemos dar-nos liberdade de, na verdade, o nosso rendimento não estar tão associado ao nosso tempo, ao nosso trabalho diretamente, não é? Então, a verdadeira autonomia financeira é quando eu posso, como o Luís estava a dizer, estar com as minhas filhas quando quer, não é? Ou vamos falar aqui do cenário mais dantesco, eu posso dar-me ao luxo, que não é luxo nenhum, de ficar doente e sei que daí não vai vir simplesmente uma tragédia, porque vou conseguir manter esse nível de rendimento. Isso para mim é o que é a autonomia financeira. Relativamente ao imobiliário ser um bom caminho para a autonomia financeira, eu acho que é um excelente caminho. Eu na verdade acho que a maior parte dos empresários, empreendedores, capitalistas, queira-se chamar o que se quiser, um dos grandes focos é este, é chegarmos à autonomia financeira. Há várias formas de o fazermos. Eu acho que
e agora vou falar especificamente da mediação imobiliária, é uma excelente forma. Porquê? Porque é um negócio com provas dadas, que tem margens muito interessantes e que, por isso, na minha opinião, tem tudo para se chegar a essa autonomia financeira, e é inclusive muito menos arriscado do que eu começar a empreender uma coisa nova, não é? Porque se eu vou fazer uma coisa completamente nova, eu corro o risco de, se calhar, o produto ou serviço que eu estou a desenvolver não servir para nada ou não ter interesse, enquanto que no caso da mediação imobiliária são nos exemplos, e por isso eu acho que é uma excelente forma de empreender e de chegar a essa autonomia financeira. Durante muitos anos, agora talvez não seja tanto o caso, porque o mercado mudou um bocadinho desde 2022, digamos. Agora estamos outra vez a retomar um bocadinho o caminho ascendente, mas de facto passámos ali um ano de 2023 relativamente menos interessante face àquilo que conhecíamos dos anos anteriores, mas muita gente ao longo dos últimos anos tem entrado ou tem chegado ao mercado imobiliário com uma falsa ideia, que de resto ouvimos um bocadinho por todo lado, a bem dizer, de que é fácil ficar rico no imobiliário. Pela cara do Ulisses já antecipo que esta pergunta é interessante, mas que ideias erradas ou convicções erradas, e isto é uma pergunta para vos pôr a conversar também um com o outro, existem relativamente a esta facilidade de enriquecer no imobiliário? Bom, eu acho que a própria situação de alguém considerar que é fácil trabalhar no nosso mercado é a maior ideia errada, né? Causa motivos até de muitas pessoas que entram e saem por causa dessa ideia que é transparecida para fora. Na verdade, eu vejo essa questão de ideias erradas, uma outra que posso trazer para cá, que acho muito importante, que também tem essa ideia errada, que é da pessoa que não precisa estudar. Ou seja, o consultor imobiliário basta abrir uma porta, fazer uma visita e a mágica acontece, tá rico, né? Na verdade não é bem assim, né? A gente tem, como qualquer outra profissão, temos que fazer formação, temos que entender de legislação, temos que entender do processo de venda completo e temos que ser um pouquinho também de psicólogos, né? Ou seja, porque quem trabalha no imobiliário, que está preocupado apenas com a casa, também não, na minha visão, não está sendo um bom profissional nesse sentido. A pessoa que é um bom consultor imobiliário está preocupado com as pessoas, com a motivação do porquê que vai vender aquela casa, com a vontade do porquê que vai vender aquela casa. E quando a gente se atenta a esses motivos, é onde a gente tem que fazer um passo a passo diário, um planejamento estratégico com base naquele motivo para chegar ao êxito da venda, do que eles veem por aí, que é as visitas, que são as divulgações, que é o fecho, que é um contrato, que é uma escritura. Então, o maior erro para mim é a pessoa vir com essa intenção de que eu não preciso estudar, eu simplesmente vou atender um telefone, vou marcar uma visita e o consultor imobiliário só faz isso e ganha muito até para fazer isso. Mas, eu acho que há aqui como o imobiliário acaba por ser uma profissão de fácil acesso, porque realisticamente, do ponto de vista de necessidade, ou seja, eu quero empreender, não é? Eu quero montar o meu negócio e neste caso é imobiliário. E se eu for para a mediação imobiliária, a realidade é que eu não preciso de muito investimento financeiro, que é completamente diferente de eu não precisar de muito investimento. Porquê? Porque, tal como o Ulisses disse, ou seja, eu quando entrar para este setor, eu vou ter de me educar ou ter de me formar. Esse é investimento de tempo que não vou estar a ser remunerado porque tenho que estar aqui de corpo e alma. Eu sei que há muita gente que faz aquele início de part-time, mas que, pronto, não vou estar aqui a falar disso. Vamos assumir o caso em que uma pessoa se dedica de corpo e alma. E ele aí depois tem uma outra questão que é, eu preciso de pensar que eu quando fechar o meu primeiro negócio, muito provavelmente e possivelmente até o correto vai ser uma partilha. Esse é logo o primeiro pressuposto. Segundo, eu provavelmente passaram, nos casos normais, 3 meses em que eu tive 3 meses a investir, não dinheiro, mas o meu tempo. E como eu tive a investir o meu tempo todo aqui, eu não tive a ganhar rendimento de outros lados,
Ou seja, quando eu fecho esse meu primeiro negócio, eu tenho que me ter preparado para essa realidade. Exato. E eu diria que essa é uma das falácias das pessoas não perceberem que quando eu ganhar os meus primeiros 4.000 euros, eu tenho que perceber o contexto de quando é que isso vai acontecer e o que é que está para trás. Tem que me ter preparado, não é? Aliás, é muito curioso porque, e muitas vezes não há esta percepção, que é a maior parte dos dias do consultor imobiliário são dias em que não só eu não ganho, como eu gasto dinheiro, eu invisto dinheiro, não é? Exatamente. E portanto, e daí a discussão sobre a autonomia financeira, já lá vamos um bocadinho mais em concreto dicas práticas de que é que... Posso só que claro. Outro erro que eu acho também que é... Eu interrompi há bocadinho, é justo que me interrompas agora. Não, pronto. É para não... o outro erro que eu pronto, eu não sou consultor, mas que eu vejo de fora também é as pessoas que entram e que automaticamente tentam agarrar ao mercado de luxo. E eu então acho que isso aí, claro que existe, há pessoas que ganham a lotaria, não é? Pronto, claro que existem pessoas que ganham a lotaria, mas acho isso porque acho que as pessoas têm de perceber que é muito mais complexo, difícil eu vender uma casa de 2 milhões do que se calhar eu vender 10 casas de 200 mil euros. Claro. E aliás, há bocado tocaste na questão da crise e é interessante ver que os consultores que melhor navegam a crise são aqueles que têm um negócio feito de muito pipeline, muitas casinhas, muitas... Sim. Não é? Não estou a dizer que o mercado de luxo não é interessante, mas precisa de muito mais também especialização e é outro segmento. Há muito essa questão que é, quanto mais, em princípio, quanto mais eu ambiciono em termos da minha comissão média por negócio fechado, mais tempo vai decorrer até eu lá chegar. Não sei se isto foi um bocadinho complexo. Não. Mas é verdade, não é? A probabilidade de eu vender casas de menor valor é muito maior do que a probabilidade de eu vender casas de maior valor. E, portanto, a probabilidade delas ocorrerem mais vezes durante o ano, e tu estás um bocadinho nesse mercado, não é? Tu, digamos, tu no mass market, não é? Exato. Que é onde tu obtens rendimento em média menor, mas mais vezes durante o ano. E há pessoas que estão como tu, e muitas vezes esse é um erro ao chegar ao mercado, que é dizer, prefiro apontar as baterias a uma comissão maior, sendo que muitas vezes não estou preparado para que isso implica que eu invista mais tempo. Como eu há bocadinho estava a dizer, há essa perspectiva que é não só a maior parte dos dias do consultor imobiliário são dias de zero rendimento ou são dias de investimento. Investimento de tempo seguramente, mas muitas vezes também dinheiro, porque é uma coisa que, e falando um bocadinho nas convicções erradas que as pessoas têm ao vir ao mercado, é preciso investir algum dinheiro. Puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, na IAD nós tentamos tornar isso um bocadinho mais flat, não é? Porque é mais previsível o investimento, porque vem através de um FII mensal, onde muitas das coisas onde normalmente um consultor investe dinheiro ficam incluídas, mas fazer uma reportagem fotográfica de um imóvel implica avançar com dinheiro. Dificilmente eu digo ao meu prestador de serviços que quando eu receber a comissão vem cá buscar, não é? Porque é complicado. Portanto, há que ter essa perspectiva, e depois o contrário, que é também um bocadinho a convicção, não sei se é uma convicção errada, mas se calhar um péssimo hábito que vemos no mercado, que é quando eu finalmente recebo a comissão, esqueço-me que ela tem que chegar até ao próximo negócio, não é, Ulisses? Exatamente. Como é que tu vês isso à tua volta? Como é que vais vendo esta gestão financeira? Eu acho que essa gestão ela é até uma etapa para uma autonomia financeira, né? A pessoa que vai entrar no mercado imobiliário, ela tem que ter a ciência desse timeline, ou seja, de que ele vai começar a trabalhar, não ter o erro de que achar que isso não tem gastos, não tem investimentos a serem feitos, e que ela vai começar a trabalhar e vai ter um timeline para receber essa primeira comissão, né? E não só a primeira. Eu penso que eu trato um pouquinho o mercado imobiliário como, vamos dizer assim, os fazendeiros, né? A gente tem que cultivar, ou seja, você tem um pé de laranja, você tem que
Voltar a semente, cultivar aquela situação até brotar e você poder colher a laranja. E é mais ou menos isso que acontece no nosso dia a dia. A gente tem que todo dia estar disposto a levantar para fazer uma captação de clientes, para fazer um trabalho de desenvolvimento de processos para chegar no êxito da comissionamento. Essa etapa, na minha experiência, foi por volta aí, já falando da nova experiência Portugal, por volta aí de uns 3 meses, né? Um backup de 3 meses. Eu prefiro trabalhar com trimestre para fazer esse controle de gestão, né? Então eu trabalho trimestralmente. As minhas contas, o controle dos gastos é essencial, né? Para que quando feche o trimestre, eu feche sempre no positivo. Né? Eu acho que é um pouquinho disso. O teu negócio surge desta dificuldade, de gerir esta dificuldade, não é? Como é que tu leste na altura, Diogo, como é que tu leste de facto estas convicções e esta necessidade, porque eu acho que uma das razões pelas quais este é um setor de atividade onde muita gente, como dizíamos há bocadinho, não tem grandes barreiras à entrada e, portanto, muita gente vem experimentar, mas pouca gente fica, e pouca gente fica com sucesso, digamos assim. Uma das razões pelas quais as pessoas vão embora é por falta de percepção antecipada da exigência do ponto de vista financeiro. Achas? É a tua convicção? Foi por isso que criaste a Flexi? Sim, foi também. Eu acho que sim. E acho que, ou seja, há 2 etapas fundamentais. Uma delas já tocámos, que é no início eu tenho que me preparar. Como o Guices pegou nos 3 meses, eu também disse os 3 meses. Provavelmente não é por acaso que ambos pegámos em 3 meses, embora não seja consultor, mas vou tendo alguma 3 meses é um ciclo que estabiliza de alguma forma. É o normal para se fechar, não é, digamos, aqui um primeiro negócio. E aí, digamos que aqui a ideia da Flexi é muito tentar que o consultor, nesse primeiro negócio, conseguir ir buscar a sua receita o mais rapidamente possível. Porquê? Porque é fundamental, porque ele obviamente preparou-se para esses 3, 4 meses, não é? Senão também talvez estivéssemos a exigir demais e depois a entrada começava a ser uma barreira gigante. Então também é tentar democratizar aqui um bocadinho e dar mais acesso. E esse foi um dos pilares base, que é tentar apoiar o consultor nesse início da sua jornada, permitir que ele fature mais rapidamente e com isso, acredito eu, mais consultores vão chegar a esse sucesso. Pois a outra parte, sem dúvida alguma, é ajudar nesta gestão de tesouraria, digamos que mais dinâmica, porque a realidade é que às vezes eu nem sempre estou a faturar todos os meses, mas eu tenho um negócio, eu vou ter gastos mensais e é permitir com que seja feita essa gestão de uma forma mais, como é que eu ia dizer, mais controlada, disciplinada e que isso seja uma possibilidade, não é? Que seja uma ferramenta que está lá e que existe para servir esse propósito. Ulisses, voltando a ti e pedindo-te um bocadinho um exercício quase que de reconstituição histórica, lá atrás, ao tempo em que tu começaste esta atividade, tu preparaste na altura, ou seja, alguém te explicou, Ulisses, cuidado, porque isto vai demorar tempo até chegar a... Tens que desenvolver esta e aquela e aquela outra ação? Não, eu acho que é o que acontece até hoje no nosso mercado. Aconteceu também comigo, né? O que eu gostaria que tivesse me dito lá atrás, por exemplo, é que, olha, controle seus gastos, principalmente agora no início, porque vai ser de suma importância o tempo que você vai demorar para fazer o seu primeiro negócio. Pode demorar, ou seja, pode levar mais tempo do que você espera, né? E eu acho que era isso que quando eu comecei, que alguém devia ter dito, porque eu comecei, como sempre, sou uma pessoa que desenvolvo diariamente o máximo possível, tive bons resultados no início, mas a falta de controle, né, lá atrás, fez com que o objetivo, o pilar da autonomia financeira demorasse um pouco mais, né? Então, se eu tivesse tido o controle dessa gestão de custos, né, e não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, acontece muito, eu vejo muito acontecer o consultor que está lá, trabalha 1, 2, no terceiro mês vem o dinheiro, né? Se não usou a Flexi, se usasse, eu fui o que usei quando vim para Portugal. O que acontece? Ele abranda,
né? Olha, recebi e tal, e dá aquela abrandada, né? E aí é onde é um outro problema que não pode acontecer. Sim, né? porque muitas vezes nós dizemos que essa irregularidade do rendimento é um dos fatores de motivação para o consultor imobiliário, não é? Que é, eu vou andar atrás de facto fazer tudo para fechar o negócio porque é daí que vem o meu rendimento, mas há muitas vezes nos esquecemos de falar no efeito perverso, no efeito contrário, que é receber dinheiro, desacelero. Exato. Que é um bocadinho o ciclo do erro, não é? Exato. Eu motivo-me pelo dinheiro e desmotivo-me porque acabei de o receber, não é? Exatamente. Eu costumo dizer muitas vezes, é a melhor altura para carregar no acelerador é quando eu sei como resultou, não é? Exato. Eu diria que genericamente e em Portugal a iliteracia financeira não é uma característica única dos consultores imobiliários, não é? Não. Atinge um bocadinho, nós de facto sempre investimos pouco em Portugal na literacia financeira. Diogo, quais é que tu dirias, e tu conheces imensos consultores imobiliários, quais é que tu dirias que são skills importantes a obter para bem lidar com o dinheiro nesta atividade? Essa é uma pergunta difícil de resposta e tu há bocadinho já disseste um bocadinho porquê. Porque, ou seja, obviamente eu para chegar à autonomia financeira eu vou precisar de uma teoria base, não é? Vou precisar de muita disciplina, vou precisar de persistência, controle de gastos. Mas eu depois preciso de um quarto elemento que é o mais importante de todos, que é faturar. Fechar. Exato. Eu preciso de faturar. E aí aqui é que está um dos grandes temas, que é eu muitas vezes, e muitos consultores que eu vou falando, eu percebo que se eles forem altamente estruturados, eles acreditam, e possivelmente têm razão, que vão estragar a máquina. Então essa é uma grande dificuldade que nós temos aqui, que eu acho que não é exclusivo do consultor imobiliário, eu acho que é exclusivo de muitos empresários, acho que é exclusivo de... Porquê? Porque no gasto muitas vezes está uma motivação. Então o meu avô costuma dizer o meu avô dizia uma frase que eu acho que muitos consultores imobiliários vão rever, que é: se eu não fosse aquilo que sou, não sei o que seria. E a realidade, eu acho que há muito consultor imobiliário que eles sabem perfeitamente o que é que precisariam de teoria para atingir essa autonomia financeira, mas por outro lado eles também pensam: se eu fizesse e se eu fosse assim, eu não faturo nada. E então eu quebro completamente o ciclo para chegar à autonomia financeira. E aqui é onde eu acho que está uma grande dificuldade, e depois o caminho para a autonomia financeira passa a ser outro, que é chegar a um ponto que faturo de tal forma uma loucura que mesmo que eu queira já não consigo gastar e começo a criar uma estrutura à minha volta. Mas é um caminho muito mais difícil e de acesso a muito menos pessoas. Mas é... Sim. Mas pronto, é por isso que eu digo que é difícil a resposta, porque... Eu posso complementar até o que o Diogo está a falar, porque a minha experiência também, a minha maior dificuldade nesse sentido foi essa, né? De conseguir entender que eu precisava estruturar administrativamente e financeiramente o meu dia a dia para que eu atingisse melhores resultados, né? Porque a gente está também muito voltado, eu preciso faturar, eu tenho que ter dinheiro para o próximo mês e tudo mais, e às vezes a gente esquece um bocadinho de que se a gente tiver melhor estruturado, melhor controlado no nosso dia a dia, principalmente tempo e os gastos, a gente acaba por ter um resultado, comigo pelo menos tem sido assim, melhor do que ficar só preocupado em estar na ação da faturação e tudo mais. Vamos estruturar isto um bocadinho, vamos ser práticos. Nós na IAD ambicionamos de alguma maneira, no médio e longo prazo, equilibrar do ponto de vista financeiro o consultor, ou torná-lo autónomo, na medida em que lhe possibilitamos, através da constituição de uma equipa, o acesso a uma outra fonte de rendimentos que é mais estável. A Flexity resolve a questão no curto prazo, porque permite ao consultor de facto gerir essa irregularidade do fluxo que vem da sua produção. Mas vamos falar diretamente e vamos ser muito pragmáticos. Alguém que entra hoje no mercado imobiliário, o que é que nós temos obrigatoriamente que lhe dizer para o orientar nessa estabilidade, nesse caminho para a autonomia?
O que é que nós não podemos deixar de dizer a alguém que quer empreender no imobiliário para que ele possa viver o mais tranquilamente possível através de surfar estas ondas do dinheiro? Olha, na minha opinião, é essencial que eu digo às pessoas que estão a entrar é formação. Tem que ter formação. Não pode achar que isso é uma aventura. Comece pela formação, estude, entenda do que você vai ofertar ao seu cliente, porque eles esperam isso da gente. Então, eu acredito que com uma boa formação inicial, o consultor começa a se desenvolver em um menor tempo para atingir esses resultados. Ou seja, no teu entender, a formação encurta o caminho, é um atalho de alguma maneira. Exato. Olha, eu, como eu disse, tenho 15 anos nisso, mas aqui em Portugal são 6. E quando cheguei foi mesmo a 0, porque a legislação, enfim, a forma dos processos são diferentes. Então, a primeira coisa que tive que fazer foi isso, foi buscar a formação para entender como é que funcionavam os processos, as leis, a cultura, E foi muito importante, na minha visão, naquela altura, primeiro estudar para poder, na hora que sentasse na frente de um cliente, poder passar para ele a maior segurança possível de que ele estava a falar com um profissional e que ele podia confiar nesse profissional, os problemas dele, para resolver através da venda de uma casa, por exemplo. Diogo, o que é que para ti temos mesmo que dizer aos consultores imobiliários? Há aquela parte difícil que é cada um tem de perceber a melhor forma, ou seja, o que é que o motiva e o que é que o leva a trabalhar. E eu tenho que saber aceitar que há aquelas pessoas que, se não forem os grandes malucos, não faturam nada. E eu tenho que perceber isso e eu tenho que respeitar isso. Mas se não viverem no arame, não é? Não, exatamente. E se mudarem, estraga, não é? Eu tenho que aceitar isso. Mas eu diria que teoria americana pura, que e em Portugal falha muito isto, genericamente, e no mercado imobiliário mais. Porquê? Porque o consultor é a sua imagem, tem de haver uma separação clara entre empresa e vida pessoal. Um consultor que fatura 20 mil euros este mês, ele tem de perceber que ele não levou para casa 20 mil euros este mês. O negócio dele gerou 20 mil euros este mês, mas ele tem de olhar para a sua estrutura, seja muito pequena e seja uma unipessoal, e isto é uma empresa que eu tenho aqui. Por acaso, eu sou o colaborador desta empresa. Quando isto me começa a gerar, a empresa tem dinheiro suficiente, eu tenho que me começar a atribuir um salário. Então eu, graças a Deus, vou conseguir pagar todos os meses o salário. A empresa está a produzir bem, eu vou ter um salário médio. A empresa começa a produzir muito bem, eu vou ter um salário maior. E a empresa tem de ter essa capacidade de me pagar esse salário todos os meses. E eu, como é que eu vou definir esse salário? Vou defini-lo através de o que é que uma pessoa... Se eu fosse ao mercado buscar alguém para fazer o que eu faço, quanto é que eu pagaria a essa pessoa? Certo. E tem de ser muito assim, e tem de haver uma separação. E por isso essa seria a dica que eu daria, que era: separem mesmo as águas. E não se iludam. Se a empresa faturou 20 mil euros, vocês não ganharam 20 mil euros. Vocês têm de ter definido um salário mensal e vocês levaram os 2 mil, 3 mil, o que for razoável na realidade portuguesa. E depois separem o papel de trabalhadores e de acionistas, que por acaso é a mesma pessoa. Por acaso são o mesmo. Exato. Eu percebo isso que estás a dizer e vejo isso claramente como um dos grandes desafios nesta atividade. É que muitas vezes, de facto, não é claro o que é o meu rendimento pessoal, o que é o rendimento do meu negócio. Porque muitas vezes isto se mistura. E, de facto, é um bocadinho a minha perspectiva, ou os meus cêntimos para a discussão, é que, de facto, se eu não concebo gastar 20 mil euros no mês, se eu ganhar 20 mil euros no mês, não faz sentido eu gastar 20 mil euros no mês, não é? E, portanto, esta perspectiva de que, em princípio, o rendimento é irregular, e depois há duas coisas que eu tenho que gerir na minha vida, que é, de facto, essa estabilidade dos custos para viver e a instabilidade, ou aquilo que eu decido investir, que para as pessoas também não é. Para o consultor imobiliário, não sei, mas digam-me, eu acho que não é claro o que é o custo e o que é o investimento.
não é? Porque muitas vezes eu vejo essa indefinição. Eu tenho que cobrir com esse tal salário, tenho que cobrir o que eu preciso para viver, mas tem que haver uma margem de investimento e que é em função dela que eu depois obtenho mais ou menos retorno no futuro. Eu posso me citar como exemplo, como eu já comentei aqui, foi uma das maiores dificuldades nessa transição, foi em organizar exatamente o que o Alfredo falou agora, né? Ou seja, o que era o meu custo pessoal, o quanto que eu ia investir para ter no final do mês o êxito e ter dinheiro a sobrar, vamos dizer assim. O que eu fiz, eu acho que foi uma coisa muito simples para conseguir atingir a isso. Eu não tinha um controle, por exemplo, diário dessas ações e fui em busca desse controle diário, né, de estudar como eu poderia fazer um controle diário dos gastos e das ações, né? E posterior a começar a fazer essa divisão do que eu gastei no almoço com a minha filha e depois saí e fui almoçar ou jantar com o cliente e fazer essa divisão e chegar no final de uma semana, por exemplo, e estudar aquilo e saber separar exatamente essas duas questões, hoje faz diferença para mim, né? Ele gerir o tempo dessa maneira, ou seja, primeiro é apontar tudo, né? A dica que fica, aponte tudo, né? Tem muita gente que passa um café e passou e não apontou aquilo, depois ganha 20 mil, olha para a conta, tem 2 mil, fala, o que aconteceu? Lá está, né? A história é a contabilidade da minha empresa, não é? Exato. Se for a contabilidade da minha empresa eu não perco um recibo. Se for a minha contabilidade pessoal... Deixa passar. Então, e como consultor eu posso dizer que não pode deixar passar nem do lado pessoal e muito menos da empresa, né? E para conseguir atingir isso, também tem o fator do gerir o tempo, né? Não só aponto tudo que gasto, como aponto tudo que tenho que fazer. Consigo, nesse apontamento, nessa divisão que faço dentro de um dia para apontar o que eu vou fazer no dia seguinte, elencar prioridades. Prioridades, primeiro, sempre a saúde. Se a saúde está bem, vem a prioridade financeira no segundo passo. E nessa prioridade financeira é o que a gente inicia o dia. E assim vai indo para, já tenho aqui negócio a fechar, ótimo, ok, então vamos tratar disso. Se já não tem mais negócio a fechar, então isso tudo dentro de um dia. No segundo passo, você faz o quê? Você vai atrás dos negócios que estão para fechar, né? E se você chegou nessa fase e também não tem, já acabou também, né? Então a gente tem que separar, eu separo meu dia em três fases. Negócios fechados, que estão para fechar, e captar mais negócios. Muita gente, eu vejo no fator, pensando na autonomia financeira, que a pessoa tem negócio para fechar, ela fica só naquela situação. E o dia é muito longo para ficar só com aquela situação. Eu acho que o ideal, e o que eu usei para mim foi isso, foi dividir em fases e fazer as 3 fases todo dia, né? Mesmo que não tenha terminado alguma ou outra, mas a captação é tão importante quanto o fecho do negócio. Então, o que eu fiz foi isso, foi diariamente tratar dessas fases para alcançar. Para terminarmos, porque isto passa, as boas conversas passam num instante. Diogo, tu és um fundador da startup, um visionário, de alguma maneira. Eu sei que a palavra é pesada. Não. Eu sei. Vou cavar um buraco. Há que assumir. Vai ficar este mercado que estamos aqui a falar, esta atividade, este empreendimento de criar a minha empresa no imobiliário, vai ficar no futuro mais fácil ou mais difícil do ponto de vista da autonomia financeira? Sabes que muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem: se eu tivesse nascido há 50 anos atrás era tudo fácil, não sei o quê. Eu não acredito nada disso. Eu acho que novos tempos, ou seja, há efetivamente, porque a autonomia financeira, e ainda um bocadinho atrás, eu acho que é impossível o consultor não distanciar o pessoal e a empresa para atingir a autonomia financeira. Ele pode não distanciar isso e ele consegue sobreviver, mas ele não vai atingir a autonomia financeira, na minha opinião, enquanto ele não separar essas águas ou crescer de tal forma que a estrutura dele separe essas águas por ele. Agora,
se vai ficar mais fácil ou mais difícil, eu acho que hoje em dia vai haver acesso. Por exemplo, há aqui um tema muito importante que temos de falar, da inteligência artificial. Porquê? Por causa da questão do tempo, eu atingir essa liberdade para depois conseguir com o meu tempo e estar a faturar na mesma, e eu acho que esse é um fator que vai ajudar muito positivamente a atingirmos a autonomia financeira mais rapidamente. Há depois também cada vez mais formação acreditada, há mais formas de atingirmos essa autonomia. Por exemplo, eu sei que aqui na IAD vocês têm aquela possibilidade do consultor no final da sua carreira vender a sua carteira. Isso também é uma forma de, ok, o negócio não continua a produzir rendimento para mim, mas eu vendo, armazeno este dinheiro e então vou digamos que fazer a minha reforma, porque há vários caminhos para a autonomia financeira, não é só aquele de ter a empresa sempre a produzir, não é? Agora, dito isto, também há muitas dificuldades, porque hoje em dia a comunicação é muito mais aberta, há muita banha da cobra, há muitos falsos contactos, há cada vez mais tentações para também se gastar o dinheiro mais rapidamente. Por isso eu não sei responder se vai ser mais fácil, se vai ser mais difícil. Eu acho que vai continuar a ser um bom caminho para atingir essa autonomia financeira. Acho que efetivamente é preciso aqui bastante disciplina, bastante educação para que seja possível chegar lá. Tocaste aí num ponto importante e que não tínhamos falado. Por um lado, a inteligência artificial, é até que ponto ela pode de facto, ou até que ponto conseguimos libertar o tempo do consultor imobiliário de tarefa de baixo retorno, isso por um lado. E tocaste também num outro ponto e se calhar o Ulisses colocava-te esta questão, puxando um bocadinho também a brasa à nossa sardinha, mas não necessariamente, porque eu diria que nós falámos aqui naquilo que é o gasto, naquilo que é o custo da vida, que é preciso segurar pagando a nós mesmos um salário. Há a parte do investimento no negócio, ou seja, aquilo que eu tenho que investir no negócio para obter o retorno amanhã. E há o terceiro fator, eu diria, que é a criação de um património, a criação de uma riqueza, que eu acho que é das componentes inovadoras de facto do modelo de negócio que a IAD criou, e que muitas vezes também nós não vemos essa preocupação. Podemos ver a preocupação de cobrir o meu custo, de ganhar bem a minha vida, podemos ver até a preocupação de investir no meu negócio para aumentar o retorno futuro. Aquela preocupação que vemos menos, e perguntava-te, Ulisses, se isso é claro para ti hoje e como é que tu explicarias um bocadinho isso a quem nos está a ouvir, essa possibilidade de ir criando uma equipa que no fundo é um património, que é um ativo e que daqui por alguns anos podes deixar aos teus herdeiros ou vender se assim quiseres. Exato. E se não for essa equipa, se há essa perspectiva, se tens essa perspectiva também de criar esse ativo, esse património a partir do teu negócio. Olha, posso dizer que foi um dos motivos de eu vir para a marca, né? Eu entendi logo na primeira reunião que a marca dava valor a esse ativo, ou seja, dava valor ao ativo consultor imobiliário, né? Quando me foi exposta a essa situação de montar uma equipa e essa equipa ser literalmente minha, né? Foi um dos pilares. Eu falei assim, não, eu preciso trabalhar nessa empresa, porque além das outras ferramentas que ela me cede, ela me entende como empreendedor, né? Independente. E eu acho que é muito importante a gente trabalhar. Não sei se falando por mim, se logo no início a pessoa tem que pensar nisso. Acho que não. Acho que ela sim, é uma perspectiva eventualmente um bocadinho mais madura do empreendedor, não é? Exatamente. Aí você vai criando casca como consultor, e até porque você precisa ter bagagem para criar essa equipa, para poder auxiliar também essa equipa. E sim, e aí você vai aumentando esse seu ativo, cuidando dele, também um pouquinho na vertente do cultivar. Você vai cuidando dessa situação para um futuro a médio e longo prazo. Ele talvez possa até se tornar o seu primeiro pilar financeiro, né? Você daqui a pouco está cuidando mais da sua equipe do que dos seus clientes, assim o diga.
Eu acho que a minha visão é um pouco disso Por isso, daí. obrigado, Diogo. Eu que agradeço Obrigado. o convite. Se eu pudesse resumir esta nossa conversa, eu diria que estamos todos de acordo que, apesar de tudo, e apesar dos altos e baixos que vamos vivendo na nossa atividade, a atividade de a mediação imobiliária é um bom caminho para essa autonomia financeira. Não é um milagre, certo? E, portanto, estamos todos de acordo que é preciso preparação. Sim. Formação, falámos sobre a formação para acelerar, digamos assim, o caminho para essa autonomia financeira. É preciso, de facto, olhar para isto como uma empresa e separar a vida pessoal da vida profissional. É preciso investir e, idealmente, criar um ativo. Estamos de acordo com este resumo. Sem dúvida. Obrigado uma vez mais. Ficamos obrigado. por aqui hoje no Let's Get Real Estate e voltamos em breve para um novo episódio. Obrigado.